Para nós darmos início à nossa aula de hoje, que é sobre divisão silábica em encontros vocálicos, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre letra e fonema. Já falamos sobre isso nas aulas anteriores, mas eu resolvi trazer essa pequena revisão para os alunos que ainda não estavam estudando e mesmo para você relembrar o que é um fonema e o que é uma letra. Letra é a representação gráfica, é aquilo que eu consigo escrever, representando na grafia. Fonema é o som, é tudo aquilo que eu consigo pronunciar. Eu não consigo escrever o som, eu escrevo a letra. E às vezes o número de letras em uma determinada palavra, ele é diferente do número de fonemas. É o que nós vamos ver nesses exemplos aqui. A palavra mata. Quando eu falo a palavra mata, eu consigo distinguir perfeitamente o som de todas as letras. Por isso eu tenho 4 letras e 4 fonemas. Observem que mata. O som é limpo. Compreende-se perfeitamente as letras e os sons de todas as letras. Já na palavra malha, malha. Observem que o LH é como se fosse apenas um som. Malha. Por isso eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Na palavra anta, acontece a mesma coisa, porque esse som de ele é como se o A tivesse um tio, exatamente como explicado aqui, anta. Por isso eu tenho 4 letras e 3 fonemas. Na palavra fixo, acontece o contrário, o acréscimo de um som, porque esse X, ele é trocado pelo KS. Olha o som da palavra, é fixo. Então, eu tenho 4 letras e 5 fonemas, tá? Letra, a representação gráfica, aquilo que a gente consegue escrever, e fonema é o som daquela letra, tá bom? Vamos adiante com a nossa, para entendermos a separação silábica. Para eu entender o que é uma separação silábica, claro, eu preciso entender o que é uma sílaba. Sílaba é a unidade sonora. É todas as vezes que a minha boca abre, que a minha boca articula quando eu vou falar uma palavra. Por exemplo, a palavra abelha, que é a palavra que juntou-se aqui, ó. Olha só, abelha. Eu abro a boca, abelha. E todas as vezes que eu abro a boca, eu formo uma sílaba. Observem que aqui eu tenho muitas sílabas. E eu poderia juntar essas sílabas para formar palavras, tá certo? Vamos lá, vamos a seguir. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês, já que nós estamos falando sobre encontro vocálico. Os meus 2 primeiros exemplos são para mostrar a vocês que nem sempre eu terei encontro vocálico nas minhas sílabas. Nem toda palavra, ela precisa ter um encontro vocálico. É o exemplo, por exemplo, da palavra bolacha. Bolacha, eu tenho bolacha, não tem encontro de vogais. O que é o encontro de vogais? É quando uma vogal está pertinho da outra. Eu tenho aqui, ó, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal. Nenhuma vogal pertinho da outra. Eu não tenho encontro vocálico na palavra bolacha. Na palavra casamento, também não tenho encontro de vogais. Casamento. Minhas vogais não ficam juntas. Então, eu não tenho encontro vocálico. Mas, quando eu tenho encontro vocálico, eu preciso perceber se essa minha vogal ela ficou junta ou se essa minha vogal ficou separada. Como assim? Se quando eu dividi ela ficou na mesma sílaba ou ela ficou em sílabas diferentes. Ah, mas por que eu preciso saber disso? Porque sabendo disso, eu vou saber qual nome eu darei a essa separação silábica. Sim, todas as vezes que isso acontece, há um nome específico. E nós veremos no slide seguinte. Trouxe os exemplos para vocês, por exemplo, da palavra saúde. Observe na divisão. Sa-u-de. Eu articulo a minha boca 3 vezes. Por isso, ela tem 3 sílabas. E na minha sílaba, uma vogal ficou aqui, ó, juntinho com S, e a outra vogal ficou sozinha. Isso quer dizer que as minhas vogais elas ficaram separadas. Na palavra poeta, poeta,
está, aconteceu a mesma coisa. As minhas vogais ficaram em sílabas separadas. O O ficou aqui e o E ficou aqui sozinho. Sílabas separadas. A palavra iguais e iguais. Eu tenho uma vogal sozinha. Isso aqui é um encontro vocálico? Não, porque ele não está se encontrando com ninguém. Ele está só. Se ele está sozinho, ele é uma vogal, mas ele não pode ser um encontro vocálico. Agora aqui eu tenho U, A, I. Eu tenho 3 vogais juntas. Aqui eu tenho um encontro vocálico. Na palavra enxaguei, observem que eu tenho enxaguei. É o mesmo do exemplo anterior. 3 vogais que estão juntinhas uma da outra. Encontro vocálico. Nós vamos já descobrir o nome de cada encontro desses, quando eles estão juntos ou quando estão separados, tá? Na palavra peixe, peixe. Olhem que as vogais E e I estão juntinhas uma da outra. E na palavra cadeira, cadeira. O E e o I também estão juntinhos um do outro, tá? Encontro vocálico aqui. Isso aqui, eu vou até circular de outra cor, para não confundir. Isso aqui é o encontro vocálico? Não, porque não são 2 vogais. E só é encontro vocálico quando as minhas vogais estão juntas na sílaba. Ou separadas na sílaba, mas quando estão uma do ladinho da outra, tá? Vamos descobrir qual é o nome que a gente dá para cada uma delas? Saúde, poeta, iguais, enxaguei, peixe, cadeira. Cada situação, vamos descobrir os nomes? Vamos começar com saúde. A palavra saúde está separadinha. Uma vogal ficou aqui. Vamos colocar de amarelo novamente, porque é uma cor que destaca mais. O A ficou aqui, o U ficou aqui. Estão como? Juntos ou separados? Separados. Se as minhas vogais estão separadas, elas recebem o nome de hiato. Tá legal? Todas as vezes que a vogal ficar separada, ela recebe o nome de hiato. E na palavra poeta, aconteceu a mesma coisa. O O ficou aqui em uma sílaba e o E ficou em outra sílaba. Por isso, ela também é um hiato, tá? Ah, mas sempre a vogal vai ficar sozinha? Não. Se, por exemplo, eu escrevesse a palavra doente, o O ficaria em uma sílaba, dó, em outra sílaba. O E não estaria sozinho, ele não precisa estar só. Coincidiu de nesses 2 exemplos a vogal estar só, tá bom? Então, vogais separadas em sílabas diferentes chama-se hiato. E quando essas vogais não estiverem separadas, elas podem estar juntas, como nesse exemplo da palavra iguais. Observem que eu tenho 3 vogais. Olha a dica que eu vou dar para vocês. 3 vem de tri. Então, todas as vezes que eu tiver 3 vogais juntas, eu terei um tritongo. Tá legal? É o mesmo que acontece na palavra enxaguei. Enxaguei. Aqui eu tenho 3 vogais juntas. Eu tenho um tritongo. Ah, mas sempre que estiverem juntas, elas estarão de 3? Não. Na grande maioria, elas estarão apenas 2 vogais, como nos exemplos a seguir. Peixe. Eu tenho aqui E, I. São 2 vogais na mesma sílaba. Eu tenho o quê? Um ditongo. Tá legal? Ditongo é todas as vezes que as minhas vogais estão na mesma sílaba. É o que acontece com a palavra cadeira. 2 vogais, I, na mesma sílaba. Tá legal? Vogais separadas, hiato. 3 vogais, tritongo. Vogais juntas, ditongo. Viu como é simples? Só isso. Resumindo, encontro vocálico é quando 2 ou mais vogais aparecem juntas em uma palavra, não em uma mesma sílaba, em uma palavra. E aí ocorre o encontro vocálico. Esse encontro vocálico ele vai ser um ditongo todas as vezes que as minhas 2 vogais estiverem na mesma sílaba. Eu terei um ditongo. Essas minhas vogais, esse meu encontro vocálico, ele será um hiato todas as vezes que as minhas vogais estiverem em sílabas diferentes. E eu terei um tritongo todas as vezes que as minhas vogais estiverem na mesma sílaba, com a observação que no ditongo eu tenho 2
No hiato eu tenho 2 e no tritongo eu tenho 3 vogais. Tá legal? Ficou claro? Deu para entender? Acho que sim, né? Então agora eu vou explicar para vocês qual será a nossa atividade para que vocês coloquem na prática tudo aquilo que foi falado nas aulas anteriores e encerrando esse assunto com a aula de hoje. Tá legal? O que vocês vão fazer? Se a minha palavra for um ditongo, eu vou escrever ela aqui na linha dos ditongos. Agora, se você acha que a palavra argumentou é um hiato, você vai escrever ela aqui na linha dos hiatos. Ficou claro? Aí, essa é a primeira questão, escrever essas palavras, colocando cada uma em seu devido lugar. Na segunda questão, ainda da mesma página, da página 31, vocês têm, com um colega, escreva as palavras dividindo em sílabas. Vocês não estão na sala, então não dá para escrever com um colega. Você vai pensar sozinho, tá legal? E aqui as suas respostas vão ser diferentes, porque você pode pensar em qualquer nome. 2 nomes de objeto com ditongo. Aqui você pode escrever, por exemplo, chapéu. Chapéu, observem que eu tenho eu tenho um ditongo e é um objeto. Então, você vai escrever qualquer objeto, desde que esse objeto tenha um ditongo. 2 nomes, tá? Na letra B, ele está pedindo 2 nomes de fruta com ditongo. Qualquer fruta que tenha um ditongo. Na letra A, objeto. Na letra A, eu quero objetos. Cadê? E na letra B, eu quero fruta. Pode ser, por exemplo, guaraná. Guá. Eu tenho o A. Eu tenho um ditongo. Tá legal? E guaraná, apesar de ser um refrigerante, também é uma fruta, tá legal, gente? Na letra C, eu quero 2 nomes de homem, nome de meninos. Agora não é mais ditongo, eu quero hiato. Eu quero vogais separadas na sílaba. Por exemplo, Rafael. Observem que o A e o E ficaram separados. Rafael, tá? E na letra D, eu quero nomes de meninas, 2 nomes de mulher, também com hiato. Nome de meninas em que as vogais vão ficar em linhas separadas. Por exemplo, Mariana ou Maria. Não escrevam esses exemplos que a tia falou, não vale. Se eu já dei essas respostas, vocês vão ter que pensar em outros nomes, tá? Nesse não confunda, você vai escrever como se fosse a terceira questão. Deixa eu colocar de preto. Terceira questão. Tá legal? Não confunda R ou RR. Você vai escrever essas palavras substituindo aqui esse espaço por R ou RR. A palavra aqui é carroço ou caroço. Lembrando, se for um R, no meio da vogal, o som vai ficar RA. Se for 2 R, vai ficar RA ou Ré. Esse é o som. Tá legal? Essa outra atividade que eu coloquei aqui, esse é o cabeçalho que vocês vão colocar no início da atividade. Aí vão fazer a primeira do livro, página 31, depois vão fazer essa aqui como 4ª questão. Tá legal? Leia as palavras e circule os encontros vocálicos que encontrar. Na palavra mão, eu vou responder só essa, tá? Na palavra mão, tá aqui, ó, circulei o encontro vocálico. Então, em todas essas palavras, você vai circular, cadê as vogais? A 5ª questão, separe as palavras em sílabas e identifique os encontros vocálicos. Siga o exemplo. Também já respondi a primeira. A palavra é chaleira. Está aqui separada. Chaleira. E ela é um ditongo. Por que ela é um ditongo? Porque o E e o I ficaram na mesma sílaba. Você vai me dizer a palavra dia. Primeiro você separa, depois você vai me dizer se ela é um ditongo, um tritongo ou um hiato. A palavra baú é um ditongo, um tritongo ou um hiato. Então, em todas elas, você vai separar e me dizer o que ela é. Achei, enxagou, 2, Paraguai, carteiro, iguais, averiguou e criativo. Tá legal? Separa a palavra e me diz qual é a classificação, se ela é um ditongo, se ela é um tritongo ou se ela é um hiato. E a última questão, a 6ª questão, você vai
leia as palavras e pinte somente as que possuem encontro vocálico. Tá legal? Então, aqui você vai pintar a palavra. Na palavra açucareiro, eu tenho encontro vocálico? Tenho, vou responder só essa, tá? Tá aqui, ó, é i, o, i. Então, você vai pintar. Eu não tenho um baldezinho de tinta aqui, mas você vai pintar toda a palavrinha com uma cor clara que não cubra a palavra, tá legal? Para nós percebermos quais palavras têm encontro vocálico e quais palavras não têm encontro vocálico. Porque aqui vocês vão ver que tem palavras que não têm encontro vocálico. Tá legal? Então, olha só, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa atividade. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só me chamar no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá? Beijinho e daqui a pouco nós teremos a aula de matemática.